Fala comigo! Meu nome é Laura, eu sou uma mulher negra, tenho cabelo curto e cacheado, uso óculos, tenho um piercing no nariz e tatuagens nos braços. Eu sou educadora no Museu Bispo do Rosário e desejo boas-vindas a você que está ouvindo o nosso podcast. Nesse episódio, vamos conhecer experiências e memórias de convidadas especiais que, através do trabalho com serviços gerais no manicômio, viram os pavilhões fecharem as portas e a colônia passar por várias transformações. Estamos aqui com Ellen, Sônia e Maria. Elas trabalharam em núcleos de internação numa época em que a reforma psiquiátrica já acontecia e já dava sinais do fechamento dos pavilhões aqui na colônia. A gente vai conversar um pouco sobre as suas perspectivas e entender esse cotidiano de trabalho. E aí, prontas? É com vocês. Meu nome é Sônia, sou de pele morena, né? Meus cabelos são longos, não uso óculos. Eu trabalho em serviços gerais. Agora eu estou aqui no museu. Aqui no museu já estou, acho que eu estou uns 13 anos, uns 13, 14 anos aqui no museu já. Já trabalhei em outros núcleos, como o Manfredini, né? Do Manfredini eu trabalhei 9 meses lá e de lá fui transferida para a Ulisses Viana, que fiquei até fechar o núcleo, né? Então, meu nome é Ellen Cristina, sou da pele negra, os cabelos enrolados assim, né? Meio diferente, o cabelo preso. Então, trabalho na área da limpeza, serviços gerais. Já estou há 4 anos, né? Trabalhando no museu. No museu eu estou 3. No Manfredini, antes dele fechar, eu fiquei 1 ano. Sou a Maria. Eu tenho 1,45 m de altura, tenho uma cor parda, uso uma blusa verde, calça jeans clara, sapato preto com branco, um relógio laranja, uso óculos, tenho um cabelo longos. Trabalhei na colônia há 20 anos. Hoje trabalho aqui no museu como recepcionista de público há 3 anos e meio. Trabalhei 8 anos no Manfredini. Depois eu fui transferida eu fui promovida, né, para trabalhar como recepcionista no Teixeira Brandão. Fiquei no Teixeira até fechar. Eu vim contar mais histórias. A colônia era conhecida como a cidade dos rejeitados por pessoas que não moravam aqui dentro. Mas a gente sabe que muitos funcionários receberam casas e terrenos para suas famílias morarem mais próximas do trabalho. Nesse momento, vamos entender como nossas convidadas tiveram o primeiro contato com a colônia e quais eram as suas impressões. Eu sou filha de funcionário. Meu pai trabalhou aqui muitos anos. Eu nasci aqui. Na época, os funcionários eles tinham direito a uma casa. E os meus pais moravam aqui. Meus irmãos nasceram aqui, eu nasci aqui. Eu sou nascida e criada na colônia. Também, né, como a Sônia falou, as pessoas que trabalhavam aqui dentro antigamente ganhavam casas. O meu avô também trabalhou aqui sendo motorista, também ganhou, né, a casa que temos hoje. E sim, eu vi a mesma coisa praticamente que a Sônia viu, com diferença de idade da minha para dela. Eu também vivenciei, né, os pacientes na rua, uniformizados, andando, assim, eu como uma criança era um pouco mais rebelde, eu mexia com algum deles, assim, mas nada que de agressivo eles faziam. Eles corriam atrás, a gente brincava, eles já sabiam também quem era a gente. E cheguei aqui no Rio de Janeiro, em 97, de Pernambuco. Depois dessa, eu fui convidada a vir trabalhar na colônia Juliano Moreira. Eu não tinha noção do que era a colônia Juliano Moreira. Mas, mesmo assim, eu aceitei o convite. Aqui, nesse período, eles ficavam totalmente soltos nas ruas. Tinham os uniformes, né? Mas eles ficavam soltos. Não tinha, assim, só aqueles mais agitados que ficavam presos, né? Assim, mais resguardados, né? Mas a maioria era tudo solto na rua. Eles ficavam ali na esquina do Manfredini, ficavam sentadinhos um do lado do outro ali naquela esquina, entendeu? Passava o ônibus.
Entendeu? É porque aqui na colônia não tinha todas essas aberturas agora, várias entradas. A única entrada que tinha era aqui na frente, na guarita. Então só entrava e saía por ali. Não tinha por onde entrar mais. Eu não tinha aquela noção do que era a colônia. Eu estava do lado, mas eu não tinha noção do que era a colônia, né? Que esse sofrimento todo, esse terror todo, esse filme de terror. Quando eu vim trabalhar aqui, o meu esposo falou assim, se você se sentir assim meio estranha, com algum problema, você sai de lá, não fica não. Mas, cara, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a trabalhar, não tive vontade de sair daqui para trabalhar em outro lugar. Foi um período muito bom, tive muito assim, conhecimento em relação aos pacientes, né? O jeito deles, como eles lidavam com a gente, de maneira educada, carinhosa, são muito carinhosos, né? Trabalhar nos serviços gerais em pavilhões e hospitais envolvia garantir o básico para as pessoas que estavam internadas ali, que era a higiene. Não era qualquer tipo de trabalho e a atenção precisava ser dobrada. Quando eu cheguei no local do trabalho, que se chama Hospital Jurandir Manfredini, que é um hospital de psiquiatria, quanto de feminino quanto masculino, e uma entrada também de emergência. Os pacientes que vinham lá de fora davam a primeira entrada lá no Manfredini. Isso eu entrei em 2005. Para mim foi um choque, né? Eu nunca tive uma experiência de trabalhar num hospital de psiquiatria. Eu recebi um choque assim, muito assim... Eu fiquei sem ação de ver aquelas pessoas gritando, amarradas, apanhando, peladas. E aquela cena ali me afastou muito, fiquei muito assustada com aquela visão que eu tive do meu primeiro emprego, que foi auxiliar de serviços gerais, aqui na colônia Juliano Moreira. E o pavilhão é complicado. É totalmente diferente. É lavação geral. Tinha que lavar, eu lavava 13 quartos. Aí tinha que lavar a cama, tinha que limpar as paredes, varanda, varrer a calçada. Manter tudo bem limpinho, entendeu? De manhã os enfermeiros davam banho, aí botavam eles para pegar sol na varanda. Enquanto isso a gente fazia lavação no pavilhão. Eu lavava mais, era 13 quartos, fora postinho, banheiros que são grandes, a varanda, tudo tinha que ser lavado. Assim, não podia se lavar de qualquer jeito, se fazer de qualquer jeito, tudo tinha uma técnica, sabe, tudo organizado. Até poder limpar os leitos deles, tinha a maneira correta de estar limpando, estar virando. Os EPI que a gente usava, tinha que usar todos corretamente. Você limpa o banheiro, você olha para trás e ele está sujo. Então, o trabalho é constante. Trabalhar em hospício, assim, na área auxiliar de serviços gerais, é diferente de você trabalhar no UPA. E era um serviço puxado, cansativo, mas não era um serviço que te deixava assim... esgotada, estressada, não. Entendeu? Porque eles brincavam com a gente, conversavam. Ali no Manfredini também, eu fiquei ali 9 meses. Quando eu fui transferida, eu cheguei a chorar. Porque as pessoas, na época, eles pintavam assim, povo agressivo, aquela coisa. E não era aquilo. Você acaba, de tanto lidar com eles, a gente acaba se apegando a eles. Aprende a lidar com eles, entendeu? E sem medo. Porque foi uma experiência que eu tive de poder conversar com eles. Poder que tinha alguém ali no meio deles que poderia ouvir eles. Os pacientes, não é que eles eram loucos. Eu não passava pela minha cabeça que eram uns loucos. Eles eram os pacientes que precisavam de ajuda. Eles precisavam de atenção. Eles queriam conversar. Não é à toa que a Estela conversa muito, sozinha. Você via também entre eles esse laço de amizade.
Cuidavam uns dos outros. Cuidando uns dos outros. Tinha um lá que ele era assim, chegava no quarto dele para lavar, para limpar, né? Aí dava bom dia. Se ele não respondesse o bom dia, não podia entrar, porque ele já ficava agressivo. Vocês já sabiam? Já sabia. Você ia, conforme a gente ia convivendo com ele, você ia vendo o jeito de cada um, entendeu? Aí se ele não desse bom dia, não entrasse no quarto dele. Não, ele podia vir para cima, ele ficava nervoso. Aí era assim. Eu lembro também de um paciente lá que tinha suepídio. Suepídio tinha quase uns 2 metros, né, Ellen? Lembra do epídio? Não. Ele andava mesmo com chapéu de palha na cabeça. Menina, no caso sério, quando ele me via lavar o banheiro, ele chegava, me tirava do banheiro, ele falava assim, senhora, vai sentar que a senhora está cansada, bota a perna para o alto. E ficava lá. Eu morrendo de medo dele cair dentro do banheiro, estava ensaboado com sabão, né? Medo de escorregar. Aí eu disfarçava, ia lá, chamava o enfermeiro vinha, chamava ele, dava um cigarrinho para ele, que ele adorava fumar. Aí ele ia lá para fora, eu corria lá para poder limpar o banheiro, porque ele não deixava. Ele falava que eu estava cansada. Tinha que descansar. E ele era grandão, não tinha nem como dizer não para ele. Você pediu. Porque uma menina, assim, eles andavam todos por dentro do pátio, ali por dentro. Eles não eram soltos igual eles eram no Rodrigues Caldas. Até porque o período que eu estava lá já não tinha mais tantos internos lá. Eram poucos, tanto na masculina e quanto na feminina. Muitos foram ganhando alta, foram indo para RT, outros, tem alguns que os parentes vieram buscar. Eu sei que mudou assim, mudou muito, né? A colônia em si, depois que fechou, mudou. Depois de 8 anos trabalhado na Hospital de Psiquiatria Manfredini, eu fui convidada a trabalhar no Hospital Teixeira Brandão, que na verdade era 5 pavilhões. Tinha 7º, 6º, 5º, 2º e 3º, né? Tudo era mulher. E ali foi um lugar de uma experiência muito dolorosa, uma experiência com muita assim angústia, com muito assim de ver e você às vezes tampar o olho de ver que ninguém está fazendo nada. Às vezes a gente chegava até eles de manhã, a gente era recebido por eles, né? Que eles ficavam tudo ali na porta e a gente dava bom dia, oi. Tá tudo bem? Muitos respondiam assim, você acha que tá tudo bem? Tá tudo bem para você que saiu da sua casa, que teve uma noite maravilhosa. Você acha que isso é lugar? E aquilo ali foi uma palavra assim que não sai da minha mente até hoje, sabe? Assim, aí eu via a realidade do paciente, que emagrecido, muito desidratados, uma equipe oferecia água com jarras, saía dando na mão deles. Em outra equipe, dane-se. Assim, sabe? Tinha umas equipes maravilhosas, outras não. Tinha paciente que criou bicho na cabeça de tanto piolho. Eu tentando ajudar, eu queria pegar na rua, comprar um pente fino para passar uma senhorinha. Chegava para mim, uma senhora mesmo, cabelo branquinho. Falava, me ajuda. Não aguento mais. E você via que cabelo branquinho, espiolho, tudo ali. E eu louca para tirar aquele espiolho ali, sabe? Que eu via quanto sofrimento que aquela senhora estava passando. Até que eu cheguei e falei, não aguentei, e falei para a responsável o que era que as cuidadoras estavam fazendo ali. Que as pacientes estavam sendo tudo comida por piolho. Aí o que eu ouvi não é da sua ossada. Faça o seu trabalho. Mas é difícil você trabalhar num lugar vendo um ser humano sofrendo e você sem poder fazer nada. Como vocês viram o fim do manicômio aqui na colônia? Eu vi que eles sentiram muito. Porque foi fechando, eles foram saindo aos poucos. Não saiu todo mundo de uma vez. Foram saindo aos poucos. As residências, entendeu? Então, aqueles que foram ficando, acho que eles foram percebendo, sentindo, né?
como a Sônia disse, né, foi muito doloroso. E assim, a minha visão que eu tenho, assim, não é nem de estar no trabalho, trabalhando, porque eu convivi com isso tudo. Então, como ela comentou agora do Rodrigues Caldas, eu cresci ali com todos eles. E quando foi fechando, fechou um primeiro, aí depois fechou dois, aí fechou o pavilhão de pedra, tinha o 6. E assim, parece que ficou um vazio. Que não tinha mais aquele costume, assim, dos horários que você via eles passando na rua. E alguns pacientes, teve um que, inclusive, infartou uns dias antes de sair, porque devido a muitos estarem ali há muitos anos naquele ambiente, o que acontece? Eles ficaram, não sei se eram inseguros, com medo, né, de sair daquele ambiente. Tinha um paciente ali que eu conheci ele, o seu Wilson, ele já estava ali, veio para a colônia com 20 anos e já estava com 70 anos. Caramba. Entendeu? Era um paciente tranquilo, ele e tudo, mas já ficou aqui bastante tempo. Que na época ele teve um surto dentro de um restaurante e aí internaram ele aqui e ele ficou aqui, desde os 20 anos até os 70 anos. Eu tenho boas lembranças do Maia, seu Epídio, seu Wilson, do Arlindo. A gente vai convivendo com eles e vê, né, a situação. Como a vida dá muitas voltas, né? Cada um tem uma vida assim diferente, né? E a gente conviveu desde criança, vendo eles andando assim, de um lado para o outro. O seu Wilson, esse que deu esse surto, quer dizer, se fosse hoje em dia, ele com certeza não teria ficado internado, teria sido tratado. E ele, se não me engano, ele era goleiro do Fluminense. Seu Wilson. Ele era um moreno alto, sabe? Quer dizer, conforme deixaram ele aqui, ele foi ficando, vendo aquela loucura toda, com muitas coisas assim, né? Acho que aquilo ali foi perturbando a mente dele. Piorou, né? Piorou. Um surto que ele poderia ter sido tratado em casa, com medicação, alguma coisa, né? Mas naquela época não tinha isso. Ele jogava dentro da colônia Juliano Moreira e vai ficando por aí. Quantas pessoas não foram jogadas aqui dentro? E ficaram aqui até morrer, né? Ficaram aqui até morrer. Que a família deixava, que devia estar com problema. Eu vi casos de pessoas que falavam que maridos que não queriam mais a esposa, jogavam aqui dentro, pegava um laudo de um médico, tá louca, e deixava aqui dentro, e a pessoa acabava ficando louca mesmo. Hoje em dia, a gente sabe que o tratamento é outro e que novas práticas fazem parte do sistema público de saúde mental. Tem as RTs, as residências terapêuticas, que são essas casas feitas para atender o direito de moradia das pessoas em sofrimento psíquico mais grave, e normalmente vindas de instituições manicomiais. Tem os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, que são serviços de saúde mental abertos para a sociedade e que também fazem parte da reforma psiquiátrica. Hoje vocês percebem essa diferença? Diferente, sim. Por quê? Eu falo de novo. Vida. Eles encontraram vida. Eles encontraram felicidades. Você olha para alguns pacientes hoje, você vê um sorriso. Você vê o olho brilhar. Por quê? Porque eles encontraram algo a fazer. Eles encontraram a liberdade. Olha, residência terapêutica, centro de convivência e CAPS. Eu vou lá, se eu estiver me sentindo... Eu não sou louco. Eu posso ir no CAPS. Vou pegar minha medicação. Eu vou lá falar com o médico. Eu preciso, é minha consulta. Olha a diferença de um hospital psiquiátrico para um CAPS. De o paciente sair, tá morando sozinho, e ele ter a consciência do que é o CAPS. Que eu vou no CAPS, eu vou na residência terapêutica, que tem uma atividade lá para me fazer. Eu vou sair. Hoje se trata em casa, né? Dá carinho, a pessoa recebe carinho, mais cuidados, né? Faz psicólogo, né? É outra coisa. É outro assunto. Que bom, né? Graças a Deus, né? Bom, é isso.
A gente fica por aqui e eu deixo meu agradecimento às entrevistadas, Ellen, Sônia e Maria, e a você, que ouviu nosso episódio e conheceu um pouco mais das memórias e histórias daqui da colônia. O projeto Eu Vim Contar Mais Histórias é uma realização do Programa de Educação e Arte do Museu Bispo do Rosário, localizado na Colônia, na zona oeste do Rio de Janeiro. No marco do centenário da Colônia Juliano Moreira, difundimos as memórias e narrativas relacionadas a esse território para além de uma perspectiva institucional marcada pelo passado manicomial. O projeto foi contemplado pelo edital Ações Locais de 2024 e, nessa temporada, vocês vão ouvir algumas dessas histórias contadas pela comunidade que reside e trabalha aqui. Estão preparados? Conectem seus fones e aumentem o volume. 3, 2, 1, gravando!